já ouviu falar sobre a cultura surda? Será que existe de fato uma cultura surda? O que podemos destacar sobre isso? Sim, a comunidade surda produz a sua própria cultura, assim como qualquer outra comunidade. Mas, para entendermos isso, é necessário sabermos o que é cultura. Há muito se discute sobre a definição de cultura. Há quem diga que sejam manifestações artísticas, festas ou cerimônias, lendas ou histórias, até mesmo maneira de se vestir. Há quem considere a cultura de uma forma unitária, mas há também quem admita que não existe apenas uma cultura, mas sim culturas no plural. O termo cultura é originado do latim e ele significa o cuidado dispensado à terra cultivada, o que pode demonstrar que a língua e a identidade podem ser considerados os aspectos fundamentais de uma cultura. É importante citar que a cultura não vem pronta, ela se modifica, o que mostra que não vem de apenas de um único homem, mas que é passada de gerações em gerações por diversas comunidades. Dada essa definição, é possível afirmar que sim, existe uma cultura surda, mesmo muitas pessoas associando o surdo a uma vida isolada em que ele teria que ser integrado à cultura ouvinte para ser considerado normal perante a sociedade, o que, é claro, esta é uma visão errônea. Infelizmente, é muito comum tratar o surdo como deficiente ou incapaz, apenas porque ele tem sua própria forma de se comportar, o que é absolutamente normal, já que ele percebe o mundo de outras formas. Na história da cultura surda, houve certas repreensões em alguns períodos para tentar proibir a língua de sinais, onde crianças surdas eram colocadas em internatos a fim de aprender a oralizar. Hoje, mesmo sendo comum o uso da língua de sinais, os surdos só acabam tendo contato com a sua cultura na fase adulta, já que a maioria, por ser família ouvinte, e acabam por não frequentar escolas de surdos. Mas apesar de todas essas dificuldades, a cultura surda se mantém firme e forte. E não é só porque chamamos de cultura surda que todos os surdos compartilham da mesma. Pois como acontece nas diferentes comunidades, a cultura surda também sofre variações, pois ela é organizada de formas diferentes em todo o mundo. E é claro que aspectos como a religião, a política, a profissão, até mesmo esportes também vão influenciar nisso. Eu sou Caroline. Sou Camila Lima. E eu sou Adriel Ribeiro, e iremos falar sobre os artefatos da cultura surda. Quando falamos sobre artefatos visuais, estamos considerando as experiências pessoais vividas pelo povo surdo. O povo surdo enxerga o mundo de uma forma diferente daquela que nós ouvintes enxergamos. Por quê? Nós utilizamos da audição e da fala para nos comunicarmos. Dessa forma, não usamos tanto a visão, ao contrário do povo surdo, que utiliza da visão como sua principal forma de comunicação. Porque quando o povo surdo se comunica, ele utiliza da linguagem facial, da linguagem corporal e das expressões que todos fazem quando estamos nos comunicando, além da leitura labial. Por isso, é importante um ambiente com boa luminosidade, com pouco barulho, que possa facilitar a comunicação de pessoas surdas. Como Strauben, em sua obra A Imagem do Outro sobre a cultura surda, cita um exemplo de uma experiência pessoal vivida entre ela e o namorado, onde o namorado, a fim de comemorar uma data especial para os dois, a leva para um restaurante muito romântico. Só que, deste restaurante, a luminosidade era baixa e, além disso, tinha uma banda que estava tocando. O fato da luminosidade ser baixa impedia a comunicação entre os dois, dificultava ela visualizar a expressão corporal e facial que o namorado fazia, além da leitura labial que ela poderia fazer para tentar se comunicar. Além disso, o fato da banda estar tocando fazia com que ela ficasse mais estressada por não saber o que estava acontecendo ali. O namorado, percebendo essa reação dela, retira ela do local considerado romântico e leva ela para uma pizzaria. E ali eles conseguem se comunicar, fazendo com que a noite fosse muito mais agradável do que seria em um local mais romântico. O que mostra a diferença de ideal entre surdos e ouvintes. Para os ouvintes, o local ideal para o jantar romântico seria um local onde tivesse uma boa banda, com baixa luminosidade,
um local em que tivesse mais aconchego. No entanto, para os surdos, um local perfeito seria aquele que tivesse boa luminosidade, seria aquele que desse para entender as expressões corporais, faciais, a linguagem de sinal entre as pessoas que estão conversando, o que facilita a comunicação entre surdos e ouvintes. Por isso, cabe a necessidade das pessoas se conscientizarem quanto à comunicação entre surdos e ouvintes, levando em consideração o aspecto visual. E cabe aos ambientes estarem adequados para receber pessoas surdas, utilizando de uma boa iluminação, utilizando de uma boa comunicação não verbal, através de placas, através de sinalizações, para que a população surda consiga estabelecer uma boa comunicação nestes locais. A língua de sinais é um aspecto fundamental da cultura surda. É uma forma de comunicação que capta as experiências visuais dos sujeitos surdos. É esta que vai levar o surdo a transmitir e proporcionar-lhe a aquisição de conhecimento universal. Para o sujeito surdo, ter acesso às informações e conhecimentos para construir sua identidade, é fundamental criar uma ligação com o povo surdo em que se utiliza a mesma língua em comum, que é a de sinais. Quando nasce um bebê surdo, ele desenvolve as mesmas fases de linguagem que um bebê ouvinte, que são o grito de satisfação, o choro de dor e fome. Então, até os 6 meses de idade, estes bebês vão emitir sons e significados. Mas é quando chega a fase do balbúcio que o bebê surdo começa a se diferenciar do bebê ouvinte. O ouvinte consegue escutar os sons do ambiente em que ele vive e, por isso, vai tentar se comunicar imitando estes sons. Mas o bebê surdo não consegue escutar estes sons e, por isso, não surgem as primeiras palavras. Pesquisas indicam que crianças surdas de pais surdos possuem um melhor desenvolvimento de linguagem que crianças surdas de pais ouvintes, pois quando a criança surda nasce no ambiente familiar em que os pais são surdos, ele já adquire a relação com a comunidade surda, ele já é colocado em contato com a língua de sinais mais cedo, por isso o desenvolvimento da sua linguagem é mais rápido. Os surdos que têm acesso à língua de sinais e que participam de comunidades surdas têm uma maior segurança, uma maior autoestima e, consequentemente, uma identidade mais sadia em suas vidas. Vale ressaltar também que a língua de sinais não pode ser estudada levando em consideração a língua oral. No Brasil, por exemplo, a Libras não pode ser estudada levando em consideração a língua portuguesa, pois elas possuem gramáticas diferentes. A língua de sinais segue parâmetros diferentes da língua portuguesa. Por muito tempo, a língua de sinais era considerada por muitos como a língua ágrafa, mas já existe um sistema de escrita em sinais. No Brasil é conhecido como ELS, escrita em língua de sinais. Ao longo do tempo, os surdos sofreram muita repressão e eram proibidos de usar sua própria língua de sinais. Eles sofreram muito preconceito e marginalização por parte da sociedade, que insistia em impor a cultura ouvintista a essas pessoas. Mas a língua de sinais resistiu, demonstrando essa necessidade essencial de sua utilização pelos povos surdos. No âmbito familiar, os surdos têm alguns problemas. A começar com a família ouvinte que tem um filho surdo. Eles levam pro médico com aquele desespero todo, como se ser surdo fosse tipo o fim do mundo, ou fosse uma coisa muito séria, muito grave. Quando, na verdade, não é. É só uma forma de onde a criança surda e os pais ouvintes vão ter que se adaptar a esse novo mundo, essas novas culturas, essas novas formas de comportar, mas não é o fim do mundo. Então eles costumam levar as crianças surdas para o médico e quando recebem um diagnóstico de que a criança não vai escutar mais, eles logo entram naquele desespero, naquele pânico, aquela coisa muito ruim. Já os pais surdos, quando tem as crianças surdas, eles ficam muito felizes. Já sabem como lidar, sabem como criar essa criança surda e também fica mais fácil para eles, já que a criança também não vai oralizar, então fica mais fácil para eles criarem uma criança surda. Um outro problema de crianças surdas em famílias ouvintes é na hora de confraternizar. Estarem à mesa, por exemplo, jantando ou comendo, a família vai conversar,
de forma oralizada e a criança surda vai acabar ficando de lado, de canto, excluída, sem saber ao certo do que se trata, porque ninguém chega direcionado a ela para explicar todo o contexto. Isso é muito ruim. E realmente acaba achando que ser surdo é uma coisa muito ruim, uma coisa muito negativa, porque ela nunca está por dentro de nada. Há raras exceções onde algum membro da família acaba se envolvendo, ingressando na cultura surda e assim consegue transmitir o que está em volta para a criança, mas esses são casos bem isolados, bem raros. Já na família de surdos é bem interessante, porque a criança todo o tempo vai estar sendo contextualizada nas conversas de surdos. Então assim fica muito mais fácil para ela crescer já entendendo coisas bobas. Sendo assim, então sem sombras de dúvida, uma criança surda cresceria muito melhor em um lar de pais surdos. Mas como o mais comum é a criança surda ter pais ouvintes, é necessário que esses pais entendam como tratar essa criança surda, que ela é perfeitamente normal. Apenas o fato de não ouvir não a torna normal ou deficiente, e ela não pode ser excluída, ela tem que ser contextualizada de todas as outras formas. Existem relatos interessantes da autora Karen falando sobre os animais que se relacionam nas famílias surdas. Tem exemplos de cachorros que acabam por avisar aos seus donos quando chega visitas, por exemplo. Ele vai lá, avisa, abana, faz um gesto, e aí o seu dono já sabe que se tratando de a porta, de atender a porta, de uma campainha, uma coisa do tipo. Isso é muito legal. E os cachorros, no caso os animais, e não necessariamente só os cachorros, acabam encontrando formas de se comunicar com o seu dono, com expressão faciais, abanando o rabo, com gestos. E assim, é muito interessante, porque o seu animal consegue adaptar ao dono. O que nos deixa uma reflexão: se os animais podem se adaptar aos surdos, se os animais conseguem se comunicar com o surdo, por que nós não podemos nos esforçar para fazer isso também? A literatura surda é um artefato importante para o povo surdo, pois através dela a cultura surda é preservada. Vários autores podem ser citados como referência para a cultura surda, como Carolina Hesson, Celso Baldin e Fabiana Souto. Através da literatura surda, várias experiências pessoais são compartilhadas e estão acessíveis a todos. E daí surge a importância da comunicação entre surdos e surdos, porque a literatura surda tem um foco para o povo surdo. Há diversos tipos de gêneros nesse tipo de literatura, por isso é tão aconchegante e tão acessível para todos, porque sempre vai haver algo que uma pessoa se identifica mais. É muito importante para o povo surdo estabelecer comunicações entre surdos, assim como é muito importante para uma criança surda crescer se comunicando na linguagem de sinais, porque é essa linguagem que ela vai usar para o resto da vida. E se ela entende a linguagem de sinais, é mais fácil para ela se comunicar. Quando essa criança se comunica, ela entende o mundo, ela sente o mundo de uma outra forma. Ela vai ter dúvidas, ela vai poder tirar essas dúvidas. Ela vai se sentir fazendo parte deste mundo. Trazendo o exemplo, a Indra Strobel trata de uma criança que não convive em um meio de adultos surdos. Ela só conhece adultos ouvintes. Logo, essa criança poderá pensar que não existe adultos surdos. Se ela pensa que não existe adultos surdos, ela poderá pensar que ela não chegará à fase adulta, que ela irá morrer e a surdez poderá levar à morte. Então, é importante que adultos surdos se comuniquem com crianças surdas. Uma forma dessa comunicação acontecer é através da literatura surda. Por isso, é um artefato tão importante dentro da cultura surda. A vida social e esportiva é outro artefato cultural muito importante para a comunidade surda, que refere-se aos acontecimentos culturais, tais como casamentos entre os surdos, as festas, os lazeres e atividades realizadas nas associações de surdos, como os eventos esportivos, entre outros. Em todas as culturas, existem padrões de comportamento que são habituais entre os membros da comunidade, e com os surdos não é diferente. Um destes padrões de comportamento peculiar na cultura surda refere-se aos casamentos endógamos. 9 em cada 10 membros de comunidade surda casam-se justamente com outros membros de sua mesma cultura. É muito importante lembrar que os surdos não enxergam a surdez como uma deficiência, mas sim como uma identidade cultural. Eles não se diferenciam através do grau de surdez de cada um.
Eles apenas fazem diferenciação entre surdos e ouvintes. Outro aspecto peculiar da cultura surda é a tradição de batizar os nomes de seus membros em língua de sinais, que pode ser uma característica física da pessoa ou a primeira letra de seu nome ou de sua profissão, por exemplo. Então, desta forma, os surdos possuem um sinal próprio que corresponde à sua identidade naquela comunidade. O povo surdo frequenta muito as associações dos surdos, que é o espaço cultural mais conhecido de todos, onde ocorrem habitualmente os bailes e festas. Geralmente os surdos não dançam muito, a grande maioria prefere ficar conversando com seus amigos que não vêm há muito tempo, amigos de outros países, para colocar as conversas em dia. Mas é claro que existem aqueles que gostam muito de dançar, e a maioria dos surdos procuram imitar os passos, tentando adivinhar o ritmo musical. Ou então, eles também dançam livres à sua maneira, pois nestas festas, nestes bailes, não existe regras de ritmo musical correto. E muitas vezes acontece que estas pessoas, os surdos, continuam dançando mesmo quando a música já acabou. As associações dos surdos antes funcionavam apenas como espaços de recreação e lazer, mas com o passar do tempo, passaram a ter necessidades de mais discursos políticos e de outras práticas esportivas, que eram voltadas somente para o futebol. A partir disso foram criadas organizações para promover o intercâmbio de diversos eventos esportivos dos surdos. Hoje existe a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, CBDS, entre demais organizações, e a cada ano é organizada a Olimpíada Mundial dos Surdos, com competições esportivas entre atletas de vários países do mundo. É importante ressaltar que a surdez em si não implica em restrições às práticas de atividade esportiva, e não existem esportes mais ou menos adequados para os surdos, apenas são as suas limitações linguísticas e comunicacionais que vão requerer algumas adaptações de sinalização visual na prática esportiva. Você sabia que os surdos e ouvintes aplaudem de forma diferente? Pois é, este é outro aspecto peculiar da cultura surda. Em ambientes públicos como palestras ou apresentações teatrais, como os surdos não ouvem os aplausos com as palmas das mãos, que comovem o ouvinte pelo barulho forte e vibrante, as plateias aplaudem girando as mãos levantadas no ar. Nas artes visuais, os artistas surdos querem mostrar para o mundo sua forma de pensar, as suas histórias, as suas crenças, assim como os ouvintes fazem isso também, com pinturas, com esculturas. Então, assim, o artista surdo não difere do artista ouvinte nesse quesito, porque ele só está mostrando, revelando a sua essência, algo que está interno, o que ele quer mostrar para o seu público, não só surdos, mas também os ouvintes, que podem, assim, apreciar muito bem as artes dos artistas surdos. Só que além das artes visuais relacionadas à pintura e escultura, os artistas surdos também se destacam no teatro. E assim, no teatro, eles usam muito da linguagem facial, da expressão corporal e da língua de sinais, que são as suas ferramentas de usar. Então eles fazem grandes espetáculos e espetáculos premiados no mundo todo com a linguagem de sinais, ou seja, um teatro surdo. Existem atores e atrizes surdos que se destacam também, como Marlee Matlin, que chegou a ganhar o Oscar de melhor atriz. No Brasil também temos destaque como Nelson Pimenta, que chegou a se graduar nos Estados Unidos. Então assim, há um destaque sim para o teatro surdo. Não só o teatro, como o cinema, como espetáculos, assim como a dança. Porque os surdos sim inovam com a música sem som, onde eles fazem espetáculos de dança, musicais, sem o som, apenas com a expressão do corpo. E isso é muito interessante. Então sim, nas artes visuais, os surdos têm seu espaço e têm destaque. A política é outro artefato cultural muito importante para a cultura surda, que consiste nos diversos movimentos e lutas do povo surdo pelos seus direitos. As associações dos surdos possuem grande importância também neste aspecto, pois atualmente um de seus maiores objetivos é a política. Nestas organizações, reúnem-se os sujeitos surdos em reuniões e assembleias para compartilharem dos mesmos interesses em comum.
lutando pelos seus direitos judiciais e também de cidadania em determinada localidade. As comunidades surdas improvisam movimentos para defender a pedagogia surda, a literatura surda, o currículo surdo, a história cultural surda, a aceitação da língua de sinais e de seus valores culturais. O povo surdo vê nos movimentos uma possibilidade da caminhada na luta do reconhecimento da língua de sinais, como também de suas identidades surdas contra as práticas ouvintistas. É muito importante lembrar que a Libras, a língua brasileira de sinais, foi reconhecida pela nação brasileira como a língua oficial do povo surdo em 2002, e este fato se deu graças à luta sistemática e persistente dessas comunidades surdas. Outra conquista que os surdos se orgulham bastante é a comemoração do seu dia. Pois é, existe o Dia do Surdo. Aqui no Brasil é comemorado no dia 26 de setembro. E esta foi a data em que foi fundada a primeira escola de surdos no país. Então, os surdos neste dia comemoram o reconhecimento da sua cidadania, sem precisar mais se esconder embaixo de braços de sujeitos ouvintistas. O artefato material diz respeito dos objetos que são transformados pelo homem, ou seja, tem a relação da natureza e como essa natureza está sendo transformada pelo homem, e como isso é vinculado ao povo surdo. Desta forma, vou salientar sobre a importância da utilização e da criação de objetos que têm a finalidade de melhorar o dia a dia de pessoas surdas, como, por exemplo, objetos que indiquem quando uma criança está chorando, porque isso beneficia as mães que são surdas. Logo, uma mãe surda que tem o seu filho consegue perceber quando ele está chorando através de um objeto que emite para ela vibrações e luminosidade quando a criança está inquieta ou chorando. E essa mãe poderá seguir sua rotina normalmente. Logo, uma mãe surda poderá se dedicar a qualquer outra função enquanto o seu filho estiver dormindo. E vários outros objetos têm sido criados com essa função de ajudar, de auxiliar no dia a dia de pessoas surdas. Mesmo com todos esses artefatos da cultura surda, a sociedade ainda tem dificuldade de entendê-la, porque simplesmente querem comparar a cultura dos não ouvintes com a dos ouvintes. Também é comum encontrar muitos surdos acomodados na cultura ouvinte, como se isso pudesse lhe trazer mais reconhecimento, maior sucesso social. Porém, essa atitude pode levar a um conflito de aceitação, já que o sujeito surdo não vai se entender como diferente do ouvinte, como se não ser ouvinte fosse algo ruim. A cultura surda, ao longo da história, passou por diversas perseguições, mas hoje, representações sociais de povos surdos não temem em mostrar sua identidade cultural. Mas o povo surdo está cada vez mais motivado pela valorização das suas diferenças. E assim respiram com mais orgulho e riqueza das suas condições culturais.